Olá! O Espírito Santo possui uma grande riqueza de influências culturais folclóricas e misturas de povos que, ao longo do tempo, deram forma à história cultural do estado. Você já ouviu falar das danças açoriana e jaraguá? E dos fogueiros Charola de São Sebastião e Ticumbi? Essas e outras manifestações fazem parte de nossa cultura. Hoje vamos falar sobre essas manifestações, no especial Atlas do Folclore Capixaba. A apresentadora Ana Cláudia bate um papo com a equipe que fez o Atlas, o fotógrafo Humberto Capai, a coordenadora de pesquisa Joelma Consuelo e o antropólogo Sandro Silva. Confira! Humberto, quais foram as motivações que levaram vocês a produzir esse Atlas? Esse Atlas envolve um conjunto muito grande de pessoas, então vamos por parte. Primeiro, vocês... equipe que produziu o Atlas, né? Boa parte da equipe já tem e tinha um envolvimento direto com a cultura capixaba, em especial com o folclore capixaba, né? Então essa motivação ela vem de muito tempo, né? Acho que a pessoa que está envolvida há menos tempo nessa equipe direta de coordenação está aí há 15 anos trabalhando em torno da cultura capixaba, né? Fora pessoas mais novas que se envolveram na equipe, por exemplo, na parte dos entrevistadores, são pessoas que têm um envolvimento. Então, essa motivação já vinha. O que aumenta essa motivação é o fato de esse Atlas ser fruto de um edital, né? E ser o primeiro Atlas a ser produzido no Brasil, o Atlas folclórico a ser produzido no Brasil desde 1982, né? Então isso fortalece, motiva mais a gente entrar com toda a competência, com toda a garra para produzir o Espírito Santo ser o primeiro estado do Brasil, desde 1982, a produzir um Atlas sobre folclore, né? Essa é a motivação que vem de toda a equipe. Tem, por isso que eu pergunto vocês, quem concorre a esse edital é a usina de imagem. A usina de imagem tem na sua base estatutária seu banco de imagem. O banco de imagem é uma ideia de trazer a questão da memória, de apresentação da memória visual do Espírito Santo. Ele nasce com coisa principal, é esse daí. Em paralelo, ele corre como agência de fotografia e de lá já saíram 8 livros sobre o Espírito Santo, né? Então vem de uma motivação primeira. Se você entrar no site da usina de imagem, no banco de imagem da usina de imagem, você vai ver lá as letras de codificação das imagens AA, ou seja, as primeiras letras. Então, aí tem a fome com a vontade de comer e uma necessidade, um rombo muito grande que ficou desde 82, quando pessoas assim abnegadas, mesmo como Guilherme Santos Neves, Hermónio Fonseca, outros folcloristas, historiadores, ficaram de cabeça, em condições precaríssimas, produziram o Atlas de 82, né? E de lá para cá foi ficando um rombo, ou seja, não se pegou aquele trabalho e se fez dele uma coisa que acho que com todo estudo sério como aquele deve ser feito, sabe? Que é continuar trabalhando em cima, gerando novas coisas. O conhecimento não é uma coisa para se colocar na prateleira, não é uma coisa para se colocar na vitrine, entende? O conhecimento é uma coisa para se socializar e a partir dali gerar mais conhecimento, gerar mais ações sociais, gerar mais condições de cidadania. Ficou esse rombo, ficou esse ato. Uma coisinha feita aqui, outra coisa feita ali, como de membros dessa equipe também e de outros, faz um pouco aqui, faz um pouco ali, mas não se abarcou, né? Não tivemos isso aí. Então acho que isso daí fecha toda essa motivação, fazer isso nesse tempo recorde que a gente fez. Não era o tempo que a equipe pretendia, nem que a usina de imagem pretendia. Nós queríamos pelo menos 1 ano e meio, mas por força de edital colocou-se 6 meses, depois conseguimos mais 3, 9 meses. É uma gestação de uma criança. Agora, de um Atlas desse, merecia mais tempo. Sandro, e por que o nome Atlas e não livro? Na verdade, a ideia do Atlas é tentar fazer uma cartografia das expressões culturais, não é? Que são artísticas também, populares do Espírito Santo, não é? Então, uma proposta inicial foi fazer cartas geográficas que mostrassem onde estão localizadas as comunidades da qual fazem parte os grupos folclóricos
e fazer associações entre uso de recursos naturais, né, o uso do espaço. Então, por isso a ideia de Atlas, né, e tentou-se pensar o Atlas como um esforço de classificação, né, que pode ser mudado depois, né, mas inicialmente o Atlas é um lugar onde você vai buscar informações para construir outras informações. Hoje, por exemplo, se você folhear o Atlas, você consegue usar os dados de GPS que tem nele para montar uma carta, né, sobre, por exemplo, na Grande Vitória, onde estão os grupos de Congo, por exemplo. Então, você consegue montar um mapa com o auxílio de um geógrafo, né, quer dizer, você gera um outro documento. Joelma, e de que forma as manifestações culturais existentes no Espírito Santo, elas influenciam e são influenciadas pela sociedade? Veja bem, uma manifestação popular é uma forma de vida, né? As pessoas que dançam congo, que participam de uma banda de congo, elas têm uma afinidade. O modo de vida delas, sua devoção, principalmente, no que se acredita, o seu legado, o que ela aprendeu ao longo da vida dela, o que é importante. E isso identifica e agrupa as pessoas, né? São pessoas que têm uma afinidade e que, por isso, participam juntos de uma determinada manifestação. Então, a manifestação, ela influencia as pessoas quando ela acontece em grupos que têm afinidade, que têm opiniões e gostos coesos por alguma coisa que ali acontece. Como que ela é influenciada? Hoje a gente vive a era da globalização, né? Tudo está na televisão, tudo está na internet. E os grupos tradicionais, eles até certo ponto sofrem com essa gama de informações que não eram tão fáceis de se ter como é hoje. Então isso acaba influenciando, às vezes, na indumentária, na roupa do grupo. É muito comum você ver o uniforme de um determinado grupo com as cores da bandeira. Não é por patriotismo, normalmente é porque o governo municipal ou estadual favoreceu aquele grupo ganhar os uniformes. Então eles colocam as cores da bandeira do município naquela roupa. Isso é uma influência que o grupo está, que a manifestação está sofrendo. Sem contar a questão da música, da arte, né, de todas as informações que se tem e que não se tinha com tanta facilidade. E essas informações, elas podem estar interferindo na postura daquele grupo ou na representação daquele grupo, principalmente através da indumentária e até mesmo da postura, né, das pessoas. Sim. O Mídia vai para um breve intervalo e volta já. Sabe quando você pega o ônibus e fica horas sentado sem nada para fazer? Pois é nessa hora que você começa a pensar em coisas que você jamais pensaria estando em um outro lugar. Outro dia eu estava pensando, eu faço cerca de 2 viagens neste ônibus. Cada uma delas dura em torno de meia hora. Ou seja, por dia são 1 hora dentro deste ônibus. Em um ano, isso equivale a 300 horas, ou 12 dias dentro do busão, ao lado de pessoas que eu nunca disse oi. Por ano, eu viajo cerca de 15 mil quilômetros. Pô, isso é como se fosse daqui no México. Incrível, né? E aí, velho? Beleza? Quê? Beleza, velho? Beleza. Sim. Beleza, viu o jogo ontem? Vibra. Quanto é que ficou? 1-1. É mesmo? Pô. Voltamos com Mídia falando sobre o Atlas do Folclore Capixaba. Humberto, e quais foram as danças pesquisadas que te deram a maior curiosidade? Difícil dizer isso, porque não só as danças, os folguedos também, né? É sempre um elemento de surpresa, porque já havia fotografado boa parte deles, chegado até eles, mas como a gente vai com outro espírito, né? Como o Sandro menciona bem,
essa ideia de gerar uma cartografia e esse nome Atlas é muito apropriado porque ele partiu de toda uma concepção também de estrutura visual. Nós, com toda a modéstia, toda a simplicidade, a gente tentamos fazer um documento do cromatismo, de toda a expressão da indumentária, da tentativa de todos os rituais, apesar do tempo, como já citei, né? Da maneira como isso é colocado, quando a gente vai para campo para fotografar com esse olhar, que está dentro de uma concepção de trazer um conjunto de fotos que faça esse mapeamento, tudo isso é muito instigante, entende? Tudo isso é muito instigante. Evidente que, dependendo do calor, de onde, né, esse evento está acontecendo, isso daí torna-se mais emocionante pelos próprios portadores e tal, né? E algumas apresentações se dão em locais mais fechados, com pouca participação popular. Essa é uma coisa muito impressionante. Realmente, o envolvimento da população é uma coisa que dá calor, dá motivação. Isso chama, mas não dá para destacar aqui e ali. Né? Então você não consegue nem falar realmente qual seria, porque todas são muito interessantes. O que é muito interessante é esse conjunto que a gente espera com esse Atlas ter trazido para a comunidade. A gente espera novas edições, né? Foi uma edição muito pequena, muito restrita, de 1000 exemplares, parece que vem outra aí, né? E maneiras eficientes de divulgar isso para toda a população. O impressionante é o conjunto da diversidade com que o capixaba, isso não é nenhum fanismo, tá uma maravilha, não. Tem 1000 deficiências, como nós dizemos, o descaso, o pouco envolvimento, que está invertendo nos últimos tempos, não é nenhum fanismo, né? Mas essa diversidade que está presente nesse Atlas é uma coisa fantástica, digna de se ir a fundo, de participar, de buscar. Teve uma manifestação que me chamou mais atenção. Não pela manifestação, como o Humberto falou, todas são incríveis, todas têm um diferencial, a diversidade que é a nossa cara. Mas uma coisa que realmente foi uma surpresa para mim foram as quadrilhas. Foi muito difícil pesquisar a quadrilha, porque onde é que estão as quadrilhas? Em todas as associações de moradores, em todas as escolas, em todas as associações da terceira idade, no PET, em qualquer outro programa tem quadrilha. Né? E a gente, foi muito difícil poder nortear, mapear, voltando ao que o Sandro falou, um dos objetivos do Atlas é gerar essa cartografia, esse instrumento de localização das manifestações. Então, onde estão as quadrilhas? Em todo lugar. Mas nós trabalhamos manifestações populares tradicionais. Então, entender o que era tradicional e o que é um programa social, um programa de inclusão, demorou um pouquinho para a gente estabelecer, conceituar essa diferença, e foi uma grata surpresa. Por exemplo, nós encontramos no Espírito Santo apenas 3 quadrilhas. Não que só aconteçam 3 quadrilhas, deve acontecer muito mais de 3.000. Só que são quadrilhas que acontecem por causa da associação de moradores, da associação comercial, do programa ou de uma atividade que aquele grupo esteja fazendo naquele momento. Essas 3 quadrilhas, elas existem independente da festa, independente, é um grupo. Lembra que eu falei quando você falou assim, a questão da interferência, como que um grupo, né, interfere na vida das pessoas, é por aí. Existe uma quadrilha lá no Sapê do Norte, uma região de limite divisa entre Conceição da Barra e São Mateus, uma comunidade tradicional, quilombola, rural, e eles mantêm uma quadrilha porque são devotos de São João, e não porque está perto da festa de São João. Sabe, se você for lá hoje, o grupo existe, tá? Diferente de um grupo que é montado porque tem a festa do bairro mês que vem, então tem que dançar quadrilha, na festa na escola, e vamos ensaiar as crianças para as crianças dançar. Lá não, é um grupo de quadrilha. O ano inteiro, se você quiser convidá-los para uma festa, se eles fizerem uma festa de aniversário, de casamento, o que eles vão dançar? A quadrilha, porque é a manifestação tradicional deles. Encontramos também um grupo de quadrilha lá em Dores do Rio Preto, em Pedra Menina, distrito de Dores, que lá na região do Caparó, mesma coisa, o ano inteiro é um grupo de quadrilha. Isso é muito bacana, isso é fantástico. Em Muqui também nós encontramos
também no Desengano, uma zona rural, um grupo de quadrilha. Então, nos 78 municípios do estado, nós localizamos 3 grupos de quadrilha, que são grupos de quadrilha, porque são devotos de São João, ou de São Pedro, ou de Santo Antônio, porque acreditam na quadrilha como uma forma de manifestar aquilo que eles sabem, aquilo que eles aprenderam e que eles acreditam. Sandro, a cultura popular capixaba ela é reconhecida aqui no estado? Eu acho que é reconhecida em algumas situações, em outras ela não é reconhecida. Eu escrevi um texto que está dentro do Atlas e eu faço uma reflexão sobre isso, né? Por exemplo, quando a cultura ela serve para usar como um rótulo para administrações públicas, ele é bastante usado, né? Então a população pode olhar na mídia capixaba que uma série de fotos, filmes que mostram, né, os grupos se apresentando e mostrando que aquilo é o patrimônio da sociedade capixaba. Só que esses mesmos grupos, né, que atuam assim quase como garotos propaganda, né, dos governos, eles não só não têm o respeito devido, mas eles são desrespeitados, né? A gente pode citar um exemplo recente de uma comunidade quilombola em São Domingos, em Conceição da Barra, que foi invadida pela polícia militar, e os membros, vários membros que moram ali, eles eram do Ticumbi, né, que é o baile de congos de Conceição da Barra, conhecido mundialmente, né? Então, quer dizer, você tem essas ações que são díspares. Se de um lado você apresenta o Ticumbi como o exemplo da africanidade no Espírito Santo e como nós somos diversos, como nós somos plurais, por outro lado você prende as pessoas sem mandato de prisão, você deixa elas algemadas durante 12 horas sem dizer por que estava prendendo elas, e é o próprio Estado que faz isso. Então, nós ainda temos essa dicotomia no trato com a cultura popular. É possível que, se o Espírito Santo, na administração pública, olhar para uma legislação internacional, vai ver que esses grupos são portadores de cultura, ou seja, eles são mestres, né, de artes. Eles mantêm uma tradição oral, no caso do Ticumbi, por séculos. Então, eles merecem, como grupo, né, como pessoas humanas, o respeito. Sim. Joelma, fala para nós a diferença de dança e folguedo. O folguedo é um alto, é uma coisa que você assiste. A dança é uma dança, é participativa. O congo é uma dança. Você tem uma roda de congo, pessoas estão tocando tambor, tocando casaca, outros cantando, e pessoas dançando ali em volta. Você não assiste uma banda de congo, você até pode assistir, se você quiser ficar paradinho olhando, você pode. Mas o comum, o corriqueiro, é você participar, uma coisa interativa, você dança. Agora, a partir do momento que você assiste uma interpretação dramatizada por alguém, por um grupo, isso é um folguedo. Por exemplo, a Folia de Reis. A Folia de Reis, ela canta a Viagem dos Reis para visitar os 3 reis. A Folia de Reis canta a Viagem dos 3 Reis para visitar o Menino Jesus. Então você assiste uma Folia de Reis. É um alto, é uma dramatização. Aquele grupo está dramatizando este ato da Viagem dos Reis. Então isso é um folguedo. Então a diferença basicamente é essa. O folguedo é um alto, uma dramatização que você assiste, e a dança é uma possibilidade de envolvimento de dança mesmo, né? Uma coisa mais interativa. Sandro, voltando no assunto em relação ao reconhecimento da cultura capixaba, qual é o momento que essa cultura popular ela é mais reconhecida? Qual determinado momento? A palavra reconhecimento ela é muito importante hoje no contexto da sociedade brasileira, né? Porque a Constituição de 1988 ela criou uma série de estatutos, né, para exatamente reconhecer os grupos sociais que são considerados minorias no Estado, no país, né, como povos indígenas e povos quilombolas, além de outros grupos. Então nós estamos passando por um processo exatamente de reconhecimento, mas sobretudo de autorreconhecimento. Né? Autorreconhecimento por quê? Porque determinados grupos eles foram mantidos, né, subalternos pelas políticas públicas de Estado, e hoje eles veem a oportunidade de expressar essa identidade. Né? Então nós temos o exemplo mais claro das populações indígenas, as populações ciganas, populações quilombolas, né? E onde elas têm não só o reconhecimento público, mas também o reconhecimento por parte do Estado. Hoje você tem estatutos, né, jurídicos que resguardam o direito desses grupos.
a partir da própria ideia de que a história do Brasil foi a história do encobrimento dessas identidades, né? Então eu acho que o Espírito Santo ele pode crescer bastante nesse sentido se ele passar a reconhecer esses grupos, coisa que ele faz pouco hoje. As práticas de Estado no Espírito Santo hoje são muito mais para reconhecer a cultura como simplesmente uma expressão estética e não como uma expressão de direito, né? Então se reconhece a dança dos índios, reconhece o dia do índio, mas não reconhece o direito do índio. Porque o que o Atlas traz de novo também é que por trás, ou na frente, ou do lado, enfim, da expressão folclórica, tem grupos, tem pessoas, tem o cotidiano. Muitos desses grupos moram na roça, né? Então eles têm que garantir um pouco a sua subsistência, garantir o seu território. Então isso tem que vir junto com políticas públicas, né? Não é só aquele grupo, como a gente viu, né? Joelma trabalha muito mais tempo com folclore. Quer dizer, o grupo, toda vez que precisa fazer uma apresentação, tem que ir com Pires na Secretaria de Cultura do município e ficar implorando ali aquela relação subalterna para depois ser usada as imagens para fazer propaganda do município. Quer dizer, isso é uma coisa que não se concebe mais, não é? Então, esses grupos precisam do reconhecimento, mas sobretudo da valorização dessa autoidentificação. Como eles se reconhecem como pessoas humanas dentro da ideia mais ampla de direitos humanos. Certo. Joelma, e sobre a elaboração do trabalho da coleta de dados até a finalização do Atlas, quanto tempo demorou essa pesquisa para ele ser elaborado? 15 anos. A vida inteira. Eu, particularmente, já há 8 anos sonhava em fazer esse trabalho. Então, há 8 anos que no decorrer do meu trabalho, da minha vida pessoal, eu tenho uma relação pessoal com o folclore, pessoal com os grupos, que independe deste trabalho, deste ou de qualquer outro. Então, ao longo desses 8 anos, eu fui... Todas as informações que eu buscava e que tinha essa conotação, eu guardei num arquivinho. Então, na verdade, quando a gente começou a efetivamente trabalhar a pesquisa do Atlas, eu já tinha uma base de dados preliminar, que era um acervo pessoal e profissional meu. Aí isso eu não posso mensurar o tempo, como eu te falei, isso aconteceu ao longo de 8 anos. Não fazia isso todos os dias da minha vida, mas tudo que aconteceu nesses 8 anos, que poderia um dia ser aproveitado para uma pesquisa dessa natureza, eu guardei. Então, quando a gente começou a pesquisar, eu já tinha em torno de uns 30%, 40% do que a gente chama de pesquisa de gabinete, que é uma pesquisa que antecede o campo. Você não vai para o campo no escuro. Sabe, a gente, quando nós fomos pesquisar Itaúnas, Construção da Barra, nós não sabíamos que tinha Seu Benedito no Sapê do Norte com a quadrilha. Mas nós sabíamos que lá tinha Ticumbi e Reis de Boi, que em nome dessas duas manifestações nós tínhamos que ir lá. Nós sabíamos que existia o Seu Teto, mestre do Ticumbi em Construção da Barra. Sabíamos que tinha o Seu Caboclinho em Itaúnas. E assim nos outros municípios. Sabíamos que tinha a Nega do Jongo em São Mateus, Dona Maria Laurinda em Cachoeiro, Tucino Gasparelli em Muqui. Então isso é uma pesquisa preliminar. 30%, de 30% a 40% das informações que nós necessitávamos para começar a pesquisa de campo, que aí sim é quando você vai em loco, fazer a melhor e a parte mais importante do trabalho, pelo que a gente falou até agora, que é a cara do portador. O Congo é ótimo, mas quem faz o Congo? Né? Quem são os mestres, quem são os portadores, quem são as pessoas que fazem aquilo? Sabe, sair daquela coisa do bicho raro, ou então não importa quem faz, o bonito, aquelas mulheres de saia rodada dançando, os homens pretos tocando tambor e mulher dançando. Não é mais assim. Quem faz? Onde é que estão essas pessoas? Então, quando você vai para o campo, você tem que ter essa informação preliminar. E eu acredito que boa parte, de 40%, eu já possuía. No mais, a gente pesquisou referências bibliográficas que existem no Estado. E depois fomos para o campo. Então, o trabalho rendeu 9 meses, nós fizemos 9 meses de pesquisa, porque até na semana, quando estava tudo pronto, descobrimos que lá em Águia Branca do Norte existia um grupo de holandeses. Tivemos que ir para Águia Branca. Entendeu? O trabalho já estava fechado. Então a pesquisa durou os 9 meses que nós tivemos para trabalhar, os 8 anos anteriores do meu acervo, que eu vinha construindo,
E não para nunca. Isso é uma pesquisa de seres humanos, feita por seres humanos que pesquisam os seres humanos. E muda tudo isso se um mestre morrer. Quem assumiu o grupo? Será que o grupo continuou? É o contramestre? É a mulher do mestre? O filho do mestre? Quem ficou com o legado? Quem vai passar esse legado, dar continuidade? Então, assim, eu penso que esse foi o grande lance do Atlas. Além de toda essa questão cartográfica, geográfica, um instrumento de localização geográfica, ele localiza e identifica as pessoas, sabe, o ser humano, o portador mesmo, que é o grande guardião disso tudo. A gente gosta, acha bonito, dança, assiste, os profissionais pesquisam, o governo faz ou não políticas, mas quem faz acontecer é o portador. É o mestre, é o cara que toca, é o cara que dança. E um outro aspecto muito interessante, uma produção que a gente trabalhou no Atlas, que é fantástica, que a gente não falou até agora, é a produção artesanal. Sabe, a produção artesanal que envolve aquela manifestação. O Tucumbi é lindo, os homens tocando pandeiro, mas e aquele pandeiro? De onde saiu? Foram na loja e compraram? Porque é um saber, né? Assim como é um saber o baile de congos, o Tucumbi, é um saber fazer o pandeiro para o Tucumbi tocar. É um saber fazer o chapéu que os homens usam para fazer o baile de congo. E assim todas as outras manifestações. Então, essa produção artesanal que cerca a manifestação e que faz ela acontecer, que dá o brilho, que dá a beleza e que volta lá na nossa primeira pergunta, que identifica. Lembra que a gente falou da questão da afinidade? Sabe? Então, você percebe num grupo, por exemplo, existem as cores que são de determinados santos de devoção. No caso da folia de reis, a folia devota dos reis, lá atrás ela usava uniforme branco, azul ou amarelo. As devotas de São Sebastião, verde ou vermelho. Então, São Sebastião, os devotos de São Sebastião se mantiveram mais persistentes nessa questão do verde ou vermelho. Os devotos de reis já abriram mais um pouquinho, então você vê o uniforme com rosa, cor de abóbora, detalhes, tá? Agora você vai ter sempre ali o azul, branco, amarelo presente, porque é a cor do santo de devoção. Mas aí você tem uma interferência de cor, de moda, de gosto mesmo pessoal dos portadores, de tendência de região, de localização, né? Então tudo isso desenha a manifestação e, mais do que isso, identifica os portadores dessa manifestação e registra a passagem deles, né? Que o Congo está aí há quantos anos, mas e as pessoas que brincam? Quem são elas, desde quando, de onde que elas surgiram? Bom, o MIDIA agradece a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada, Humberto, Joelma, Sandro. Obrigada mesmo, tá? O mídia de hoje apresentou atos do folclore capixaba com seus realizadores. Lembrando que no próximo programa continuamos com o especial do Atlas. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente, media@ev.edu.br. O programa também está disponível no site www.cnuvitoria.com.br. Tchau e até o próximo programa.